Olá pessoal, nessa aula de hoje, voltada aqui para o Enem, para o S, nós vamos falar sobre cinemática, tá? Então a gente vai falar um pouquinho do conteúdo, para depois a gente resolver algumas questões, tá? Então o que é que seria a cinemática? Tá? A mecânica, que é o conteúdo básico do primeiro ano, é a área da física que estuda os movimentos. E a mecânica é dividida em três áreas: cinemática, dinâmica e estática. Então a cinemática ela vai estudar os movimentos, só que de uma forma mais descritiva. A gente vai descrever os movimentos e um detalhe: não vamos nos preocupar com as causas do movimento. O que é que está causando o movimento de um carro, o movimento de uma pessoa, o movimento de qualquer objeto, tá? Então a gente se preocupa só em fazer a descrição desse movimento. E a descrição desse movimento ela envolve normalmente algumas grandezas físicas, como por exemplo, deslocamento. Então, se um carro vai fazer uma viagem, né? Então ele vai sair de um ponto até outro. Então ele deslocou-se, né, de um local a outro, de uma posição a outra. Então essa é uma das coisas que a gente vai descrever. A outra coisa é o tempo que esse objeto gasta, tá? Então ele parte em um determinado horário e ele vai chegar lá no seu destino com outro tempo, né? Então aí ele gastou um intervalo de tempo. Então a gente também busca descrever esse movimento através do tempo. E uma das coisas mais importantes é a velocidade, tá? Então normalmente para se chegar mais rápido no local ele vai ter que ir com a velocidade maior. E quando ele vai mais lento, ele vai gastar um tempo maior. Então aqui é outra forma de descrever, trabalhando na sua velocidade. E a outra coisa é a aceleração, tá? Que a aceleração, como ela mexe com a velocidade dos automóveis, então ela também ajuda nessa rapidez, tá? Então basicamente são essas quatro grandezas físicas que são envolvidas na cinemática para a gente descrever o movimento. Então vamos aqui para uma situação, ó. Imagine aqui que tem uma esfera, uma bolinha aqui. Então nós vamos dar assim, termos, né, letras para representar o movimento desses objetos. Então aqui, digamos que aqui no tempo 1, esse objeto vai estar num local. Então a gente vai dizer que ele está numa posição 1, que a gente representa por S, tá? Então posição a gente representa por S, que vem de espaço, tá? Também a galera usa esse conceito de espaço, tá? Então eu gosto de usar a questão de posição, né, que é a localização do objeto. Então aqui no momento que marca um tempo 1, o objeto está na posição S1. Depois, como esse objeto se deslocou, se movimentou de um ponto a outro, então o tempo passou, né? Então ele já vai ser outro tempo que nós vamos chamar T2, ele vai ocupar uma nova posição que seria a posição S2. Então desse ponto aqui, onde ele saiu para o outro ponto que ele chegou, ele realizou o quê? Um deslocamento que a gente chama de delta S, tá? Ou seja, o que é que se refere ao deslocamento? Ele vai se referir a essas mudanças aqui de posição. Então ele saiu dessa posição inicial e foi para essa posição final, tá? Então matematicamente o delta S vai ser representado o quê? Pela diferença entre a posição final, que foi aqui no T2, menos a posição inicial, que foi aqui no tempo 1, que foi o S1, tá? Então o deslocamento marca essas variações, né, da posição em determinado tempo, no decorrer do tempo, né, ao longo do tempo. E o intervalo de tempo, então daqui para cá o relógio, o cronômetro estava marcando o valor do tempo, né? Então como ele se movimentou daqui para cá, esse tempo modificou. Então aí nós vamos ter o que? Um intervalo de tempo. Ou seja, esse intervalo de tempo refere-se ao tempo que foi gasto, né, para o objeto sair dessa posição 1 para chegar à posição 2. Então esse ΔT, que é o intervalo de tempo, a gente vai subtrair o tempo final menos o tempo inicial. Imagine aqui que um objeto viaja numa BR lá, ele estava numa cidade lá que estava no quilômetro 20, tá? Então seria o S1, 20 quilômetros, tá? Aí ele saiu desse ponto às 10 horas da manhã. Aí ele chegou numa localidade lá, depois de 1 hora, ele chegou na localidade lá onde estava no quilômetro 80, tá? Então, se eu fosse calcular o deslocamento dele, seria a posição final, que foi 80, menos a posição inicial, que foi 20, no caso daria 60. Então ele se deslocou 60 km.
Aí com relação ao tempo, digamos que ele saiu 10 horas e chegou lá 11 horas. Então ele gastou quanto tempo? Então você vai pegar o tempo final, que foi 11 horas, menos o tempo inicial, que foi 10. Então 11 menos 10 daria 1 hora. Tá? Então basicamente, eu descrevi o movimento desse objeto a partir dessas duas grandezas, o tempo que ele gastou e a distância, né, o deslocamento que ele executou. Pronto, uma das coisas mais importantes no movimento é a velocidade. E a velocidade, ela tem um conceito de rapidez. Ela vai indicar a rapidez com que o objeto realiza um deslocamento, ou seja, quando ele realiza um movimento. Então, imagine que tem um carro. Inicialmente ele está nessa posição, que eu chamo aqui de SI. Tá? E depois ele passou por uma posição final que eu vou chamar aqui de SF. Então o deslocamento desse objeto foi o que? ΔS, posição final, que é o SF, menos a posição inicial. E o tempo também modificou, só teria um tempo inicial e aqui um tempo final. Se eu quiser determinar a velocidade, nós vamos fazer o quê? Na verdade nós temos dois tipos de velocidade, tá, pessoal? Nós vamos ter a velocidade média, tá? Que a velocidade média, como é que a gente determina? Então ela vai ser a razão entre o deslocamento que foi realizado, então esse deslocamento da posição I para a posição F, posição inicial para a posição final, e o tempo que ela gastou, ou seja, foi o intervalo de tempo da posição inicial até a posição final. Então matematicamente eu posso escrever assim, a velocidade média é igual ao deslocamento ΔS dividido pelo intervalo de tempo, tá? Normalmente a velocidade ela pode ser medida em km por hora, que é o que a gente vê mais no nosso dia a dia, né? Ou em metros por segundo. Então vamos imaginar aqui que tem um carro que está com a gente calculou a velocidade média dele, deu 60 km por hora. O que é que esse valor significa? Tá? 60 km por hora. Significa, como nós estamos falando em velocidade média, significa que em média, em 1 hora, ele percorreu quanto? 60 km. Tá? Então sempre que você vê um valor de velocidade vai ter um significado, tá? Então 80 km por hora significa que em 1 hora, em média, ele percorreu 80 km. Mas também nós temos uma unidade que é muito usada, né? Que acho que até mais do que o quilômetro por hora nos cálculos, é o metros por segundo, que no caso aqui é o padrão do sistema internacional. Então, se a gente precisar fazer uma mudança de unidade, a gente vai usar essa relaçãozinha aqui, ó. Se eu tiver em metros por segundo e quiser transformar em quilômetro por hora, a gente vai multiplicar por 3,6. Se eu tiver o contrário, em quilômetro por hora, e quiser fazer para metros, transformar para metros por segundo, você vai dividir por 3,6, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, uma velocidade de 10 metros por segundo, se eu quiser transformar em quilômetro por hora, tá? O que é que você vai fazer? Pega o 10 e multiplica por 3,6. E é facinho aqui, né? Como é 10, tem 1 zero, você vai andar uma casa decimal. Então ficaria 36 km por hora. Tá? Ou seja, você pode fazer essa conexãozinha aqui, ó, 10 metros por segundo. Então ele deslocaria 10 metros em 1 segundo ou 36 km em 1 hora. Tá? Que no caso esse valor vai ter esses dois significados. Agora nós temos outra modalidade de velocidade, chama-se velocidade escalar instantânea. Essa velocidade, pessoal, é aquela velocidade que é marcada lá no velocímetro do carro, tá? Que a gente vai vendo quando o cara dá uma acelerada, aquela velocidade vai mudando. Então ali essa velocidade é a velocidade instantânea. E o que é que seria a velocidade instantânea? É aquela velocidade que ela é tomada exatamente naquele momento. Ou seja, é quando esse ΔT ele é muito pequeno, esse ΔT tende a zero. Ou seja, é a velocidade que exatamente coincide aqui, ó, quando eu meço a velocidade nesse momento, bem aqui no TI, então não tem ΔT, o ΔT vai tender a ser zero, seria o TI menos TI dá zero. Tá? Então a velocidade que é marcada no painel de um carro é a velocidade instantânea, não a velocidade média. Esse outro termo também, velocidade média, ele pode ser entendido da seguinte maneira. Normalmente um objeto, quando ele se desloca, ele vai ter várias velocidades. É até difícil no dia a dia, assim, numa cidade dessa, um automóvel desse, manter o mesmo valor de velocidade. Então ele vai executar várias velocidades. Então essa velocidade média é como se fosse o que? A média de todas as velocidades que ele praticou.
Mas aí se eu tivesse 100 velocidade e fosse fazer essa média, fica complicado. Então é mais fácil usar essa formulazinha aqui, ó. Você pega só o deslocamento que ele executou e divide pelo intervalo de tempo. Outro conceito é o conceito de aceleração. Aceleração, ó, a gente observa lá no carro, tem um dos pedais que chama-se acelerador. Então quando você pisa nesse acelerador, o que acontece? Você vai notar que o ponteirinho lá da velocidade começa a se modificar. Então, a aceleração ela vai fazer exatamente isso. Ela vai modificar a velocidade de um corpo. Então, imagine aqui que tem um carro, ele está inicialmente com velocidade 1 e o tempo lá está marcando um tempo t0. Digamos que ele se deslocou de um ponto para o outro, o cara deu uma pisada no acelerador, foi que houve com a velocidadezinha que fica marcando no painel, ela modificou, então ela foi para um valor V2 durante um tempo. Tá? Então aqui a gente pode dizer que a velocidade variou, ó, de V1 para V2. Se eu quiser calcular essa variação, só é subtrair um valor do outro. Digamos que o objeto estava parado, então a velocidade 1 seria 0, aí ele deu uma acelerada, tá, durante 10 segundos e a velocidade aumentou para 10 km por hora. Então se você quisesse calcular o delta V aqui, que seria a mudança de velocidade, você pegaria 10 menos 0, daria 10 km por hora. Aí como é que eu determino a tal da aceleração, pessoal? Então a aceleração ela vai indicar a variação de velocidade durante o tempo. Tá? Então matematicamente eu vou escrever assim, ó, a aceleração média vai ser igual à variação que a velocidade teve, ou seja, o tanto que ela aumentou, o tanto que ela diminuiu, ó, durante um determinado tempo. Tá? A gente costuma dizer o seguinte: quando a velocidade está aumentando, a gente costuma realmente chamar de aceleração. Agora, se tiver um objeto, um carro freando, o que é que vai acontecer com a velocidade dele? Vai diminuir. Então, nós costumamos modificar um pouquinho o termo aceleração. Então, nós vamos falar em desaceleração. Então, aceleração quando a velocidade aumenta e desaceleração quando a velocidade diminui. Tá? E ainda tem um detalhe. Quando a velocidade estiver aumentando, esse sinalzinho da aceleração vai ser positivo. Então, quando a velocidade estiver diminuindo, a aceleração vai ser negativa. Agora vamos classificar os movimentos. Os movimentos normalmente dependem da velocidade. Está diretamente associado com o comportamento da velocidade. O primeiro movimento é o movimento retilíneo e uniforme, que a gente normalmente, para não escrever esse termo todo, a gente chama de MRU. Então o MRU, o movimento retilíneo uniforme, é aquele em que a velocidade do móvel ela é constante, ou seja, o valor dela ela não modifica-se. Então o valor vai ser sempre o mesmo. Então se eu olhar lá no velocímetro, então esse exemplo aqui, ó, digamos que tem esse carro aqui, ó, o velocímetro lá dele está marcando 100 km por hora no instante do 0 segundo. Aí depois de 1 segundo você olhou lá no velocímetro, está marcando 100 novamente, mesmo valor. 2 segundos ele está marcando o mesmo, 3 segundos está marcando também 100. Então significa que a velocidade aqui está permanecendo constante. Então, como ele está em linha reta, então é um movimento retilíneo uniforme. Agora esse tipo de movimento vai ter uma característica. Essas distâncias aqui, ó, são iguais, tá? Então, para manter uma velocidade constante, ele tem que percorrer distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Então, essa distância aqui primeira é igual a essa segunda, que é igual a essa terceira, e os tempos também são iguais, ó, o intervalo de tempo, daqui para cada 1 segundo, nesse primeiro, daqui também dá 1 segundo e dá 1 segundo. Tá? Então, velocidade constante significa percorrer distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Então, se a gente quiser determinar matematicamente, fazer um estudo do movimento retilíneo uniforme, tem essa relaçãozinha matemática. S, que basicamente vai ser a posição em qualquer tempo, igual à posição que o objeto tinha no início, ou seja, quando o tempo lá, eu comecei a marcar o tempo, né, quando o tempo estava 0, tá? Mais o valor da velocidade, que no caso é constante, vezes o valor do tempo. Normalmente se trabalha da seguinte maneira. Normalmente os valores conhecidos é o da posição inicial, que é o S0, e o da velocidade. Aí como é que se trabalha isso? Digamos que eu vou monitorar o movimento de um carro.
Aí eu sei que ele vai se deslocar com velocidade constante. Aí, digamos, daqui a 1 hora eu quero saber aonde é que esse objeto vai estar, ou seja, eu quero saber a posição dele. Então, o que é que você vai fazer? Como esses dois valores já são conhecidos, você só substitui o valor do tempo e vai encontrar o valor do S. Ou seja, aí você vai saber, né, vai prever onde ele vai estar. Agora, também a gente estuda esse movimento através de gráficos, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar basicamente com dois gráficos. O gráfico da posição pelo tempo e o gráfico da velocidade pelo tempo. A posição versus tempo, esse gráfico pode ter dois formatos, tá? Então, como aqui é uma função do primeiro grau, e toda função do primeiro grau você vai obter uma reta inclinada, tá? O gráfico dela. Mas aí você nota aqui que ele pode ser inclinado assim para cima, ou então ele pode ter essa tendência de descer, ó. Mas aqui quem vai dizer isso? É o sinal da velocidade. Então, quando a velocidade for positiva, então esse gráfico, digamos que ele vai ser ascendente. E quando a velocidade for negativa, o gráfico vai ser descendente. E o outro gráfico é o gráfico da velocidade. Como a velocidade é constante, o valor dela não muda, se eu for representar o gráfico da velocidade versus tempo, você vai obter uma reta paralela ao eixo do tempo. Ou seja, se a velocidade aqui fosse 60 km por hora, então o valor dela não mudaria. Então, por isso que a gente obteria essa reta paralela. E observa aqui que esse gráfico também ele pode ficar acima do eixo do T ou abaixo. Quando for acima, significa que a velocidade é positiva e esse tipo de movimento é chamado de progressivo. E quando o gráfico da velocidade está abaixo do eixo do tempo, então a velocidade é negativa, caracteriza o movimento retrógrado. O outro movimento é o movimento retilíneo uniforme variado, chamado de MRUV. Como eu falei que normalmente esse movimento é classificado pela velocidade, ó. Então no MRU, movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Já no movimento retilíneo uniforme, a velocidade vai variar, ela vai se modificar, só que de forma proporcional ao tempo. Como assim? De forma proporcional ao tempo. Ou seja, ela não pode assumir valores quaisquer, tá? Então vamos imaginar aqui, ó. Então aqui imagine que um carro estava com repouso, velocidade igual a zero, aí ele foi aumentando a velocidade para 5 metros por segundo, depois aumentou para 10 metros por segundo, depois aumentou para 15. E o tempo aqui, ó, inicialmente era 0, ele aumentou para 1, aumentou para 2, aumentou para 3. O que é que a gente nota aqui, ó? Essa questão de ser diretamente proporcional ao tempo. O tempo aqui, se a gente observar, ele está aumentando de 1 em 1 segundo. E a velocidade também tem que aumentar numa proporção. Aqui, ó, de 0 ela passou para 5, de 5 passou para 10, então está aumentando de 5 em 5. Então está tendo uma proporcionalidade de 5 para 1. Ó. Então aqui, ó, se você multiplicar 5 vezes 1 dá 5, né? Se você multiplicar 5 vezes 2 dá 10. E aqui, ó, 3 vezes 5 dá 15. Então o fator de proporcionalidade aqui é 5. Então tem que existir essa proporcionalidade para ter um movimento retilíneo uniforme variável. Eu não poderia ter uma situação do tipo aqui, ó, a velocidade em 5 ela passou para 40 e depois diminuiu para 20. Então não estou tendo proporcionalidade. Então o mesmo valor que o tempo... Não, então vamos dizer aqui, ó, para tempos iguais nós temos que ter variações iguais de velocidades. Então variações aqui no caso de tempo são de 1 em 1 e as variações de velocidade são de 5 em 5. Então seria de o que? De 5 para 1. 5 da velocidade para 1 do tempo. Ou seja, isso aí é uma aceleração. Então, no movimento retilíneo uniforme variado, nós temos o que? Aceleração constante. E as equações que a gente utiliza para trabalhar, para descrever o movimento retilíneo uniforme variado são essas três. É uma função da velocidade, que é V, que é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Então é parecido aqui com aquela do sorvete lá do MRU. Então aqui eu posso também monitorar a velocidade do objeto. A segunda é da posição, só que você vai observar que ela é um pouquinho diferente da outra. É um sorvetão no caso agora aqui, ó. S igual a S0 mais
V0t, que é a velocidade no início do movimento, mais 1 meio de A vezes C. Então apareceu esse termo aqui, ó, por isso que eu estou chamando de sorvetão aqui, ó, certo? E nós temos essa outra equação que é chamada de Torricelli, ó, que ela não tem o valor do tempo. Vai ver a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então ela é útil às vezes quando não é dado o valor do tempo, você pode fazer a descrição do movimento por ela. Agora vamos para os gráficos, né? Então, o gráfico, primeiro é o gráfico da posição. Ó. Essa função aqui, ó, é uma função do segundo grau. Então, as funções de segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. Agora, a parábola ela pode ter uma concavidade para cima ou uma concavidade para baixo. Quem é que vai dizer se a concavidade é para cima ou para baixo? É o sinalzinho desse valor aqui que está perto do T2. No caso, é a aceleração. Então, quando a aceleração for positiva, significa que o objeto aumenta na sua velocidade, então a concavidade do gráfico da posição vai ser para cima. Agora, quando tiver uma desaceleração, que a aceleração é negativa, que tem uma diminuição de velocidade, a concavidade do gráfico vai ser para baixo. Agora, a velocidade. Ó, a velocidade, o gráfico dela vai sair dessa funçãozinha que é do primeiro grau, então vai ser uma reta inclinada. Então, ela pode ser uma reta ascendente, então significa que o A, que é o coeficiente aqui do T, é positivo. Então, a aceleração positiva, o gráfico vai ser desse jeito. E quando eu tiver uma desaceleração, que a velocidade for diminuindo, o gráfico vai ser descendente, né? Esse segundo gráfico aqui. E o outro gráfico da aceleração, que é simples, né? Como a aceleração é constante, ó, ela vai ser igual aquele gráfico da velocidade no MRU. Então, vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Então, quando a velocidade estiver aumentando, ó, nós teremos uma aceleração positiva, então o gráfico vai ficar acima do eixo do tempo. Quando eu tiver uma desaceleração, que é a velocidade diminuindo, então o gráfico vai ficar abaixo do eixo do tempo, significando que eu tenho uma aceleração negativa. Tá? Então, esses são os gráficos do MRU-V. Vamos agora para algumas questões. Tá? Vamos aqui para uma questão da UES 2018. Sem considerar qualquer atrito e assumindo a força da gravidade constante, é correto afirmar que a trajetória realizada de corpos que são arremessados horizontalmente próximo à superfície da Terra é reta, hiperbólica, parabólica ou semicircular. Então, o que é que seria a trajetória, pessoal? Se a gente for observar um movimento, a gente pode representar ele através de uma figura, tá? Então, no caso, isso seria a trajetória. Tá? Então, a trajetória é a forma como você vê o movimento acontecer. Então, ou seja, como é que eu vou representar essa trajetória? Você vai pegar as posições que o objeto ocupa e ligar essas posições. Aí você vai obter uma figura, tá? Que, no caso, vai representar a trajetória. Vamos aqui por um exemplo. Digamos que você estava numa determinada altura e soltou uma bola. Então, primeiro ela estava na mão aqui da pessoa, quando ela soltou, ela caiu bem aqui, depois aqui, depois... Então, se você ligar essas várias posições, você vai obter o quê? Que figura? Você vai obter uma reta. Então, a trajetória do movimento do objeto é retilínea. Nesse outro, ó, digamos que tem um globo da morte aqui, ó, o ciclista se movimentou, ó, saiu desse ponto aqui e chegou a esse outro. Ele não conseguiu fazer a volta completa. Então aqui nós vamos ter o quê? Umas trajetórias semicircular, tá? Se ele tivesse completado todo o movimento lá, se eu fosse representar, daria o quê? Uma circunferência, dá uma trajetória circular. Agora esse outro exemplo, se um goleiro vai pegar e dar chutar a bola lá para o campo de ataque, né? Então normalmente ele vai dar um ângulo nessa bola, ó. Porque se ele não desse o ângulo, se ele chutasse aqui, ó, a bola iria o quê? Vertical, e ela estaria uma trajetória reta, né? Então aqui, quando ele faz isso, o que é que vai acontecer? Nós vamos observar esse comportamento, vamos observar essa parábola. Então aqui temos uma trajetória parabólica. Agora no nosso caso, ó, vamos observar que o objeto foi arremessado horizontalmente. Digamos aqui a moto, ó, se deslocou horizontalmente. Então se você fosse ligar os pontos, vamos pegar um parâmetro aqui, digamos
da roda dianteira, né, do pneu dianteiro. Vamos pegar o centro aqui, ó. Então, se você ligar esses pontos, o que é que você vai obter? Ó, você vai obter uma reta. Então, a trajetória do movimento, né, de um objeto arremessado horizontalmente vai ser uma trajetória reta. Então, que seria o item A. Outra questãozinha da UES também 2018. Ó. Considere que um vagão de metrô sofre uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado durante a sua partida. Tá? Então estava paradinho, né? Na hora que o cara deu uma acelerada lá, a aceleração medida deu 5 metros por segundo ao quadrado. Ele assuma que a aceleração da gravidade, então a gente tem que assumir que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Assim, é correto afirmar que durante esse regime de deslocamento, a cada segundo a velocidade em metros por segundo ela aumenta de quanto? De 5, de 10, 50, de 2. Então ele deu duas informações aqui para a gente, né? A primeira que foi a aceleração do vagão, 5 metros por segundo ao quadrado, e a aceleração da gravidade, né? Que é 10 metros por segundo. Agora vamos aqui, ó. O que a aceleração faz, né? A aceleração ela vai medir a variação da velocidade durante um certo tempo, né? O cara pisa no acelerador, aí a aceleração vai mudando, né? Então, se isso acontecer muito rapidamente, o que foi uma aceleração maior? Ele deu duas acelerações, ó, do vagão e deu a da gravidade. Só que o seguinte, a aceleração da gravidade ela só atua na vertical. Então, nesse caso aqui, esse parâmetro não vai ser usado. Então, a aceleração da gravidade a gente vai usar o quê? Quando você deixar um objeto cair ou quando você arremessar um objeto verticalmente, certo? Então, nesse caso aqui, como é o vagão, a gente presume que ele vai se deslocar só na horizontal. Aí, ó, como esse vagão se desloca só horizontalmente, então a aceleração dele foi o quê? De 5 metros por segundo ao quadrado. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso representar esse valor desse jeito, ó, 5 metros por segundo por segundo. Ou seja, se eu for fazer uma interpretação desse valorzinho aqui, o que significa esse valor que eu coloquei no parênteses? Ó? Significa que a cada 1 segundo a velocidade vai aumentar em quanto? Em 5 metros por segundo. E é isso que ele quer. Ó. Então, a cada segundo a velocidade em metros por segundo ela vai aumentar de quanto? De 5 metros por segundo. Ok? Então seria o item A também. Agora uma questão do Enem aqui de 2012. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas também diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida também é de 80, só que quilômetro. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora, supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, essa é uma informação importante. Qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então aqui ele deu 5 opções, tá? Então vamos organizar aqui o seguinte. O que é que ele quer que a gente encontre? Tá aqui, ó. Qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então ele quer o ΔT, pessoal, intervalo de tempo. Como tem 2 trajetos, então nós vamos ter que dividir, vamos ter que calcular o tempo do primeiro percurso, primeiro trajeto, e o tempo do segundo. Então depois a gente calcula, depois soma os 2. Vamos organizar aqui, ó. O trecho 1, o que ele diz? Que a velocidade máxima era 80 km por hora e que a distância que o objeto ia percorrer 80 km, que é o ΔS. Então eu vou chamar ΔS1 aqui, tá? Para não. E nós vamos ter que achar o ΔT, né, que foi o intervalo de tempo que ele gastou para percorrer essa distância com essa velocidade. O segundo trecho, ó, foi esse aqui, ó. O comprimento dele valia 60 km e a velocidade máxima permitida de 120 km por hora. Então a velocidade máxima do trecho 2, 120 km por hora, e a distância, que é o deslocamento que o carro lá iria fazer, era o que? 60 km.
E aí nós vamos precisar calcular o intervalo de tempo que esse objeto, né, gastou para percorrer essa distância com essa velocidade. Então vamos lá, qual é a fórmula que envolve isso? A velocidade, ΔS e ΔT. É a fórmula da velocidade média, V igual a ΔS sobre ΔT. Só que o valor que nós vamos querer determinar é o ΔT. Então nós vamos fazer uma mudança nessa fórmula. Eu vou fazer com que eu expresse essa função a partir do ΔT, em função do ΔT, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar o ΔT desse lado para o outro. Então ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então vai ficar ΔT vezes V igual a ΔS. Isolando o ΔT agora, o que é que você faz? O V ele está multiplicando o ΔT, então ele vai passar dividindo. Então a gente vai ficar desse jeitinho aqui, ó, ΔT igual a ΔV sobre ΔS sobre V. Pronto, então agora a gente pode fazer os cálculos. O ΔT vai ser o ΔT1 mais o ΔT2. Então o ΔT vai ser igual, ó. Primeiro ΔT1 vai ser o deslocamento do ponto 1 dividido pela velocidade 1, mais o ΔT2 vai ser o deslocamento no trecho 2 dividido pela velocidade 2. Nós estamos aplicando essa fórmulazinha aqui, ó, que nós achamos. Agora eu posso substituir aqui, ó, ΔT vai ser igual, o ΔS1, ó, 80, tá aqui, a velocidade 1 também 80, mais, agora vamos aqui, ΔS2 vale 60 e o V2 vale 120. Então, fazendo aqui as continhas primeiro, repete aqui o ΔT, 80 dividido por 80 dá 1, se você dividir por 60 dá... por 120 vai dar 0,5. E fazendo a soma, vocês vão obter que o ΔT é igual a 1,5 hora. Tá? Então, um errinho aqui que não é metro, é hora. Então, o item correto seria o item C. Tá? Então, o tempo para realizar essa entrega, né, pela equipe logística lá da empresa, vai ser de 1 hora e meia. 1,5 horas, seria o item C. Agora vamos a uma questão aqui envolvendo o gráfico, foi também do Enem 2012. Então, para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz a sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Agora vamos para o comando da questão. Qual é o gráfico de posição que está no eixo vertical em função do tempo que está no eixo horizontal que representa o movimento desse trem? A gente observa aqui como ele falou em terço, né? Então o movimento foi dividido em 3 partes, tá? Então o primeiro percurso do movimento lá da locomotiva, ele disse que partiu do repouso, ou seja, a velocidade era 0. Aí ele fez o que, ó? A locomotiva partiu do repouso com aceleração constante. Então, ele partiu do repouso, então a velocidade teria que aumentar. Então, a aceleração aí, ou seja, a velocidade deve estar crescendo. Então, nós vamos ter uma aceleração maior do que 0 e ela é constante. Então, o movimento é o MRUV, ou seja, para a gente representar o gráfico da posição versus tempo, que ela é uma função do segundo grau no MRU, nós temos uma parábola. Como o sinal do A é positivo, a concavidade é para cima. Se a gente observar aqui, a gente já pode excluir alguma das respostas. A primeira não dá, ó, a concavidade está para cima. O D, ó, também tem uma parábola, tem uma curva aqui, ó, também está para cima. O C também. Agora o D tem uma reta, então eu já posso excluir o item E, né? Na verdade é o E aqui. O segundo percurso, ele fala que o objeto, ó, ele mantém a velocidade constante por outro terço, né, do movimento lá. No segundo percurso a velocidade é constante, ou seja, a velocidade, como ela estava aumentando, então ela é positiva. E a velocidade é assim. Como é que eu vejo o sinal, a questão da velocidade? Ó? A velocidade, pessoal, é da seguinte forma. Quando o objeto está se deslocando a favor da orientação da trajetória, então a velocidade é positiva.
quando ele está se movimentando em sentido contrário, tá? Então, se eu orientei minha trajetória para o lado direito, se o objeto se desloca para lá, então a velocidade é positiva. Agora, se o objeto se desloca no sentido contrário, para a esquerda, então a velocidade, o sinal dela vai ser negativo, tá? Então, o sinal da velocidade é só questão de orientação. Então, aqui, ó, ele vai estar se deslocando para o sentido que nós orientamos, então a velocidade é maior do que zero. E nós temos o movimento retilíneo uniforme. A função lá da posição vai ser uma reta inclinada. E a reta vai ser inclinada para onde? Para cima, tá? Porque a velocidade é positiva, vai ser uma reta ascendente. Então aqui a gente já dá para excluir mais de dois, ó. No segundo trecho é uma reta inclinada, né? No item A e no item D não, a reta não é inclinada, a reta é paralela. Então a gente já exclui o item A e o item D. Ficaram só dois para a gente trabalhar. E o último percurso, ele fala que e reduz a velocidade vai diminuir, então vai ter uma desaceleração constante até o objeto parar. Então o que é que vai acontecer? A velocidade vai diminuir, então a aceleração é negativa. Então, como tem mudança de velocidade, nós temos novamente um MR e o V. Só que como a aceleração é negativa, agora a concavidade vai ser para baixo. Se a gente observar no item D, ó, a concavidade é para cima. Então, a gente já exclui esse também. Então, só sobrou o item C. Então, seria o item correto. E, ó, você vai ter uma concavidadezinha realmente, ó, voltada para baixo. Mas por que no finalzinho tem um trechinho reto? Porque ele vai parar, ó. Então quando ele para, aí se você estiver marcando ainda, o que acontece? A posição fica a mesma, ele não modificou o local. Então o valor registrado aqui para a posição vai ser o mesmo. Então por isso que tem um pedacinho reto lá no final. Tá? Pronto, galera. Então seria essa aula. A gente vai disponibilizar aí depois um TD para a gente resolver juntos na nossa próxima aula. Valeu, até a próxima.